Então, hoje, falando sobre liderança, para vocês como liderança, eu quero falar sobre o ministério das varas malhadas e o frescor da liderança. Nós precisamos, sim, de, como liderança, buscar um frescor, algo que seja leve, que seja bom. Sabe quando você vai ser mãe e tem aquele momento que você entra numa sala e você não era mãe, mas aí quando nasce uma mãe e você olha para aquele bebê e o mundo muda todo, e quando vem o bebê, né, a criança dentro da casa, muda tudo. Então, a liderança é assim, a liderança é um lugar de privilégio, porque muitos não estão ali naquele lugar. Não é um peso, é um privilégio, porque ainda mais o que nós estamos ministrando, que a gente está ministrando vida eterna, a salvação. Nós estamos levando frutos. Então, quando você fala do amor de Deus, quando você resplandece o amor de Deus, para os adolescentes, por exemplo, você está transformando em adolescentes que vão estar separadas o resto da vida porque elas estão ouvindo falar do amor de Deus, da presença de Deus, de uma vida transformada. Então, é uma transformação preciosa. Olá, bem-vinda. Depois eles cortam, não tem problema. Em Gênesis 30, nós encontramos a história de Jacó administrando os rebanhos do seu tio Labão. Lembram dessa história? E o que ele fez? Ele colocou as varas perto do bebedouro, onde as ovelhas se alimentavam e se reproduziam, né? E o que acontece? Ao olhar aquele padrão visual das listradas, quando elas iam se reproduzir, o que acontecia? Nascia ovelhas listradas. E assim é a nossa liderança. Que liderança nós estamos reproduzindo? Por isso que quando eu falei de nós olharmos para nós mesmas e vermos a liderança como um privilégio, é um privilégio, porque nós somos um espelho. Nós somos aquelas pessoas que eles estão contando, como foi falado aqui. Estão passando lutas no casamento e falam, ore por mim. São aquelas pessoas que estão tendo luta na fé, que estão tendo perseguição espiritual, confusão mental e falam, ore por mim. E nós damos as mãos. Então, nós temos algo poderoso, que é uma referência como nós somos, e mais que isso. Nós temos o nosso maior exemplo, que é Deus e a palavra do Senhor que nos instrui. Então, nós somos pessoas que nós assumimos o papel como as ovelhas que foram reproduzindo e listradas. Por isso é importante, sim, como liderança, sermos líderes de nós mesmas em primeiro lugar e nos levantarmos nesta liderança. Por isso que quando a gente vai falando, Deus vai falando individual com cada um, porque cada um tem um momento profissional, ministerial e de história e de idade também, diferente, né? Cada um está no momento. Algumas são solteiras, alguns são das adolescentes, outros solteiras com filhos, separadas com filhos, viúvas e assim por diante, né? Então, nós precisamos guardar e ampliar a nossa mesa. Por quê? Em Provérbios 4, 23, nos adverte de maneira cirúrgica, acima de tudo, guarde quem? O seu coração. Por quê? Porque dele procede o quê? Gente, saída. Daqui sai a vida. Daqui sai a vida. Por exemplo, nós erramos? Erramos. Vamos errar? Vamos errar. Eu vou dar um exemplo de erro que hoje eu cometi em casa. Eu acordei, eu estava com um monte de coisas para fazer, assim, organizada, com um monte de coisas, e eu
preciso realmente ter mais agenda, porque eu acordo e eu vou planejando tudo. Eu tenho que fazer isso, e vou... Então, eu fico naquele momento, é um momento que tenso para mim. E o Paulo, meu filho, é igual a mim. Ele acorda, aí ele começa, eu tenho que fazer isso, aquilo, na cabeça dele. Ninguém fala. Mas aí, o que acontece? Aí ele me pediu algo, e tinha que ser naquele momento, um microfone, porque ele tinha algo lá, e era naquele momento, eu falei, eu estou fazendo isso aqui, eu estou indo. Mãe, mas é agora, eu não tenho tempo depois. Aí eu explodi. Aí eu falei, eu peço uma coisa, você nunca faz. Quando eu te peço, você me pede, tem que ser naquele segundo. Então, filho, por favor. Aí eu falei, filho, por favor. E assim, aí tá. Aí ele foi para o compromisso dele, eu fui para o meu compromisso, nós nos organizamos e tal. Aí chegou lá meio-dia, quando nós terminamos nossos compromissos. Aí eu falei, aquele momento é um momento que não era o momento de nós. Os dois estavam errados. Eu te peço perdão, porque eu errei. Eu não deveria ter agido estourada. Errei, pequei, te peço perdão. Aí ele falou, tá bom, mãe, você tem razão, mas eu também... E eu vi isso, nós somos iguais, entende? Então, aí nós nos abraçamos, ficou tudo bem, mas a gente erra por quê? Porque se a gente guarda coisa no nosso coração, né? Então, com isso eu quero dizer que somos humanas. E nós precisamos primeiro reconhecer isso, que nós precisamos olhar como estamos agindo para estarmos abertas para melhorar e mudar. E por isso Provérbios 4:23 diz, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E isso fala da nossa liderança, por quê? Na liderança nós vamos enfrentar ingratidões. Gente, quantas ingratidões! Quem é líder mais velho aqui, então, vai falar muitas ingratidões. Se o pai e uma mãe, às vezes, enfrentam ingratidões, né, que a gente vê, que tem filhos que cuidam e depois não querem mais saber dos pais, imagina numa liderança. Porque, às vezes, você tira seu sono, você tira seu tempo, você jejua, você faz... E, daqui a pouco, a pessoa não dá o valor, não está junto, não quer saber, volta da mecha ré e volta para uma vida, às vezes, de vício, de pecados, enfim, de uma vida totalmente assim, eu não quero mais saber de Deus, se revolta contra Deus. Até, imagina contra nós, né? Muito mais. Então, nós precisamos cuidar das pessoas, mas guardar nosso coração, entendendo que as pessoas são falhas, nós vamos dar o nosso melhor e nem por isso nós vamos desanimar como liderança, nem por isso nós vamos fechar nossas portas, diminuir nossa mesa ou dizer isso não é para mim, não, isso é para nós. Isso tudo são aprendizagens, isso tudo são níveis maiores que o Senhor quer nos levar, são ensinamentos e nós precisamos ser muito humildes para falar assim, Senhor, se alguém falhar conosco, nós vamos perdoar em nome de Jesus. Então, por isso que a palavra fala tanto do perdão, porque nós temos que trabalhar como liderança, sendo esta vara separada, malhada, trabalhar o perdão. O perdão, nós precisamos estar trabalhando o perdão. Se alguém falhar com você, quebrar a sua confiança ou decidir sair da sua mesa, libere essa pessoa em paz e abençoe a jornada. No entanto, jamais cometa o erro de fechar as portas para o novo. O Senhor tem algo novo para nós, tem algo grande para nós como liderança. Por isso que eu disse, estou como quem sonha, porque eu creio que o Senhor tem algo muito grande, muito lindo. E nós precisamos manter essa chama acesa. Precisamos liderar. E lembre que liderar envolve riscos e decepções. Toda posição de liderança. Eu sei que tem alguns aqui que estão na liderança de uma empresa, envolve riscos, né? Todos os dias, riscos financeiros, riscos de negócios, riscos né, com as pessoas. A pessoa não está bem, olha para ti ou fala de ti, mas eu não vou dar atenção para aquilo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, nós precisamos entender que guardar nosso coração e entender que nós somos as líderes. Nós somos maduras. O Senhor nos chamou para esta fase de maturidade.
E é um privilégio estar como nós estamos e onde nós estamos, porque chegamos até aqui porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, nós temos uma casa abençoada, temos uma vida abençoada, separada, santificada. Lutas, todo mundo tem, mas se a gente vai olhar para quem não serve a Jesus, esses escolhem o que plantam, e é muito forte, ou uma vida de aparência. E sabe o que é lindo aqui? Que nós não precisamos ter uma vida de aparência, nós somos quem nós somos. Se eu estou triste, se eu errei com meu filho, eu tenho liberdade para dizer, eu errei, e eu vou consertar. Nós perdoamos, e da mesma forma nós somos perdoados. Então, nós não somos um faz de conta, não que a gente não canse, ou não, mas nós nos levantamos a cada dia. E o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá graça. E nós estamos levantando, sim, nós como mulheres líderes, mulheres sábias que edificam suas casas e constroem uma graça, uma presença especial. Então, a experiência que vivemos nos ensina e nos dá amor para nós ensinarmos outras pessoas, né? Cuidado. E liderar sem trair a voz interior. Qual é a voz interior? Gente, às vezes, como é agora que Deus está me falando, faz mais, faz mais, faz mais. É um momento assim que, como eu falei, quando eu acordo e estou cheio de coisas, eu entendi assim que é um tempo de muita atividade. Esses dias a gente estava conversando, eu falando assim, eu não tenho mais muito tempo. Se eu estou com 52 anos, eu tenho que fazer o melhor para o Senhor agora, eu tenho que aproveitar essa força e esse vigor para o Senhor. Porque eu tenho que ensinar as jovens, tantas jovens que precisam aprender para depois elas vão me seguir, vão seguir o legado de Jesus, né? Então, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso, individualmente, ter meu tempo com Deus, estar bem, cuidando do básico, né? Do básico, saúde, vida espiritual, emocional, do básico, que eu preciso estar bem para ministrar, mas é tempo, assim, de muito trabalho, sabe? De estar aguerrido. Então, nós precisamos romper uma cultura de performance, é ser real, é ser verdadeiro, é ser de verdade, sabe? Então, por isso que quando vocês falam, vocês se abrem a ser de verdade, né? Nós somos pessoas que não vamos falar o que nós não vivemos. E o nosso grupo é tão maravilhoso quanto a isso, porque você é o que você é. Você não vive o que você não vive. É como foi falado aqui até no domingo. Não é você estar lá na frente, ser uma coisa e por trás ser outra. Não. Eu sou o que sou. Então, existe esta realidade. Então, nós cuidamos e sabemos que vamos produzir e falar o que o Senhor tem nos dado. Então, o Senhor vai nos abençoar. E nós precisamos aprender a isso, para não nos sobrecarregarmos, voltarmos ao lugar secreto. Onde é o lugar secreto? É na presença de Deus. O lugar secreto, na presença de Deus, nós vamos ouvir a voz, nós vamos nos fortalecer, nós vamos ser guiadas, nós vamos ter a direção e sermos obedientes, porque é muito fácil a gente ser medrosa e retroceder. Isso é fácil, sabe? Mas quando o Senhor fala, marche, vai, é o momento de você ir, vai, se envolva. Então, nós precisamos ir. Existem momentos para tudo, para todo propósito embaixo do céu. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor e ser obedientes. E esta obediência é o que o Senhor tem falado muito comigo, para mim não ser covarde, para mim ir. Então, é momento de ir. Por isso, então, toda a questão das redes sociais que eu estou falando, né? Começando agora com o YouTube, por isso a questão de Jornada de Esther, por isso o livro que está quase pronto, são projetos, e como eu falei, 52 anos. Então, agora, o Senhor é um ciclo de trabalho. Então, essa é a bênção do Senhor. Que Deus abençoe, então, você aí e continue firme nesta liderança, em nome de Jesus.